Salve, queridos! As escrituras sagradas, especialmente o Antigo Testamento, tem muitas histórias de traições, assassinatos, intrigas e atos que revelam os lados mais obscuros da natureza humana. E apesar do objetivo espiritual e moral do texto bíblico, essas narrativas exploram profundamente os dilemas humanos, incluindo a tentação, corrupção e a busca pelo poder. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar um detalhamento das principais histórias de personagens que ilustram esses temas de trairagem, talaricagem, sacanagem e patifaria na Bíblia. E aí você me pergunta, fala assim, mas Fábio, como assim? Tem isso na Bíblia? Se você acha que nas histórias da Bíblia só tem santo, esse vídeo é para você. Tem muita coisa lá que você fala, não é possível que um cara fez esse daqui, né? E que é interessante, porque, primeiro, a Bíblia não esconde, né, essas questões, ela fala, trata disso, né? E segundo, que a gente vê que, puxa vida, se um cara desse fez um negócio daqui tá na história, pô, então tem salvação para nós, né? Porque é muita sacanagem que tem, né? Então eu trouxe aqui, fiz um resumo de algumas, né, das coisas que aconteceram. E lógico que tem bem mais, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu selecionei algumas. O que chama atenção na Bíblia não são apenas as virtudes exaltadas, mas também as histórias que revelam as fraquezas humanas. As Escrituras, além de oferecerem guias espirituais e morais, expõem em detalhes as intrigas, traições, assassinatos, que mostram o preço da ambição e as consequências das escolhas das pessoas. A Bíblia revela, por meio dessas narrativas, como que o mau caratismo, inveja, traição pode conduzir a desfechos trágicos, ao mesmo tempo que enfatiza o papel do arrependimento e da redenção. Bom, a primeira história de traição e assassinato, como não podia deixar de ser diferente, é de Caim e Abel. Então, a história de Caim e Abel é a primeira e talvez uma das mais significativas traições da Bíblia. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, ofereceram sacrifícios a Deus, e Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Sentindo-se rejeitado e consumido pelo ciúme, Caim levou Abel ao campo e o matou. Então, né, lembrando, já comentei aqui, Caim era um lavrador e Abel um pastor. Então Abel ofereceu um sacrifício animal para Deus, que gostou bastante, e Caim ofereceu, né, parte de sua produção no campo, e Deus não falou nada, então ele entendeu que Deus não gostou, ele ficou bravo com Caim, matou Caim. Matou Abel. É claro que, né, em outro vídeo eu conto aqui a história um pouco mais em detalhes, mas fato é que esse ato ele é amplamente interpretado como um dos primeiros exemplos de traição entre irmãos e representa a entrada da violência e do pecado no mundo humano. A marca deixada em Caim por Deus após o assassinato de Abel serve como um lembrete da gravidade de sua ação, além de representar a justiça e a misericórdia divina. Uma outra história é a história de Jacó e Esaú, os irmãos gêmeos, né? Uma história de traição e manipulação familiar, e esse relato exemplifica intriga e traição, né? É a história dos dois, de Jacó e Esaú, filhos de Isaac e Rebeca. Esaú, o mais velho, tinha o direito de herdar a bênção paterna, porém, Rebeca, a mãe, que, né, gostava mais de Jacó, ela ajudou Jacó a enganar o pai, que já estava com bastante idade, né? Jacó já estava meio cego, e aí então ele enganou o pai, porque o pai desse a bênção da primogenitura por filho mais novo. Então, como eu falei, Jacó, a mãe dele, mãe de Jacó, ajudou, ele se disfarçou do irmão e enganou o pai, né? E aí ele obtém a bênção de maneira ilícita. Esse ato gerou grande rancor entre os irmãos, né, levando Esaú a jurar vingança contra Jacó. E essa história de Jacó e Esaú reflete o peso das traições familiares e a forma como o engano pode dividir as famílias e gerar conflitos duradouros. Aí Jacó sai de casa, fica anos fora, constitui família, tem vários filhos, diferentes mulheres, e aí um dia eles se reencontram
e Jacó pensa que Esaú estava chegando com vários homens, né, dele, e ele imaginava que ele ia morrer, que Esaú ia matá-lo por conta disso. Então ele dá um monte de animal antes, oferece muita coisa, tal. E na verdade eles se encontram, os dois se abraçam, e, enfim. Então, o Esaú não matou Jacó. Mas o Jacó fez várias deles, né? Lutou com o anjo, e alguns dizem que esse anjo era Deus. E aí a hora que o anjo vai embora, o Jacó pega, segura nele e fala: não, você não vai embora antes de me abençoar. Vai vendo. E aí o anjo abençoa ele, mas dá um toque na virilha, deixa ele manco. Enfim, Jacó o cara era meio um 7-1 mesmo, né? Uma outra história, que é uma história maravilhosa, que eu já fiz um vídeo aqui, que é a história de José e seus irmãos. José do Egito, né? É uma história de inveja que conta, né, a história de José e seus irmãos como um dos exemplos mais marcantes de inveja e traição fraternal. Então José, que era filho de Jacó, recebeu do pai uma túnica colorida que o identificou, né, e trouxe o ciúme de seus irmãos. Aquela túnica significava que o pai passaria para ele, né, a coordenação da família, e ele era o filho, não era o mais novo, tinha o mais novo de todos, era Benjamim, e o José era o anterior a Benjamim, e Jacó amava muito eles, né, Benjamim e Jacó, porque ele era da mulher que ele mais amava, né? E aí os irmãos não gostaram nada disso, os irmãos sabiam que ele era o preferido do pai, e aí, em vez de ele ficar na dele, né, o Jacó deu a túnica para ele, que significava esse poder familiar. Ele logo vestiu e saiu para mostrar para os irmãos. Bom, não prestou, né? E além disso, ainda José, não sei se na ingenuidade, mas na provocação, ele falava para os irmãos: sonhei que eu seria mais importante que vocês iam pedir minha bênção, que vocês iam se ajoelhar perante mim, tal, aquela coisa toda, né? Bom, e aí os irmãos, né, dominados pela inveja, um dia estavam no campo do pai, né, pastoreando ovelhas, não sei o quê, jogaram José dentro de uma cisterna e a ideia era matá-lo. E aí um dos irmãos falou: não vamos matar, porque senão vai ficar com sangue nas nossas mãos. E estava passando uma caravana de ismaelitas, que aliás eram inimigos dos hebreus, né? Eles eram mercadores, estavam indo para o Egito, falaram: já vamos vender ele como escravo. Aí venderam José como escravo, e ele foi embora para o Egito, tal, e chegou lá, ele foi vendido para uma pessoa importante no Egito, que era uma pessoa do exército do faraó. E aí teve um rolo com a mulher desse general, queria ter alguma coisa com ele não quis, a mulher falou que ele tentou alguma coisa, o general jogou ele na prisão, e na prisão ele decifrava sonhos de todo mundo, e aí um dia um dos presos que estava com ele voltou a trabalhar com o faraó, e aí o faraó teve um sonho, ninguém conseguia interpretar. Esse preso, né, que conheceu José, falou para o faraó, falou: na prisão tem um cara bom de sonho. Aí levaram ele para o faraó falou: sonhei com isso, interpreta para mim. Ele interpretou certo, e aí o faraó colocou ele como vamos dizer assim, o primeiro-ministro, né, do Egito. Claro que não existia esse cargo, né? Mas o cara mandava no Egito todo. O Egito era potência na época. E aí teve os 7 anos de seca, e aí o Egito ficou maior ainda, mais poderoso, porque a interpretação do sonho de José levou ao Egito a se preparar. Então vinham pessoas de várias partes do mundo, né, querer sementes, comida, porque ninguém tinha mais. E aí o Egito se tornou uma potência, até que o dia que o Jacó e os outros irmãos vão ao Egito, né, para comprar comida e tal. Chegam lá, se deparam com o irmão, não sabia que era o irmão,
E o irmão depois deu abrigo à família, falou quem ele era, não sei o quê, e o sonho dele então foi realizado, onde os irmãos pediam a bênção dele. E é uma história muito legal, né? E mesmo com essa traição, né, mesmo que ele tenha sido vendido como escravo, José perdoou seus irmãos, mostrando um caminho de reconciliação e graça. Uma outra história de traição, que se chama traição romântica, é a história de Sansão e Dalila, né? Então, essa história é um dos relatos de traição romântica mais conhecidos da Bíblia. Quem que era Sansão? Sansão era um juiz israelita, conhecido por sua força imensa, né? Ele se apaixonou por Dalila, e aí os filisteus, que eram inimigos de Israel, subornaram Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão. Após várias tentativas, e essas tentativas, quando você lê, você fala assim, Sansão, você pode ser forte, mas tu é burro. Porque Dalila falava, qual é o segredo da tua força? Ele falava, é que eu bebo água em jejum, sei lá. E aí então a Dalila falava para os filisteus iam para cima e Sansão dava conta deles. Aí viu que não era Dalila, mas qual é o segredo da tua força? O segredo da minha força é porque eu, sei lá, eu ando, sei lá, eu de manhã piso com o pé direito antes de sair da cama, quando saio da cama, sabe? Aí ela lá entregava isso para os filisteus iam para cima dele e ele destruiu os filisteus. Quer dizer, foram várias vezes. Não é que o Sansão contou a primeira vez que a força dele era do cabelo e cortou o cabelo. Não, várias. Então você lê a história, você dá até raiva do Sansão. Fala, Sansão, você não está vendo que ela está querendo te sacanear? Mas enfim, aí então a Dalila conseguiu, né, que Sansão contasse que a força vinha do voto nazireu e de nunca cortar o cabelo. Ela então pega, ele está dormindo, corta o cabelo de Sansão enquanto ele dormia, e aí entrega ele aos filisteus que o prenderam e o cegaram, né? Essa história ilustra as consequências da confiança cega e da traição de uma pessoa amada, e é uma história, continua, evidentemente, é bem legal, mas é uma traição, claro que é uma traição amorosa, mas o Sansão deu muito mole para Dalila, muito, né? Uma outra história é Absalão e o rei Davi, né? Uma rebelião e traição familiar. A relação entre Absalão, que era filho do rei Davi, é uma história de ambição, vingança e traição. Absalão, então, filho do rei Davi, se rebelou contra o pai, com o objetivo de tomar o trono de Israel. Absalão conquistou apoio popular e iniciou uma revolta contra o rei Davi. Ele se proclamou rei em Hebrom, uma cidade de lá, e Davi precisou fugir de Jerusalém para salvar sua vida e evitar um conflito direto com o filho. Então a guerra civil, vamos dizer assim, entre pai e filho, terminou com a morte de Absalão, deixando Davi devastado. Então essa história reflete os perigos da ambição desmedida e os efeitos devastadores de traição dentro da própria família. Quer dizer, o filho traindo o pai, né? Não só o pai, mas o rei, né, da época. Outra história é a história de Jezabel e Nabote, que é uma história de assassinato e usurpação. Jezabel era uma esposa do rei Acabe, de Israel, e conhecida por seu papel em uma série de intrigas, atos de mau caratismo. Então a mulher era difícil, né? E aí quando seu marido Acabe desejou a vinha de Nabote, e Nabote recusou a vendê-la, Jezabel arquitetou um plano para eliminar Nabote. Ela acusou falsamente, né, o Nabote de blasfêmia e o fez, né, que ele fosse apedrejado até a morte, permitindo que Acabe tomasse posse da vinha do Nabote, né? E Jezabel então simboliza corrupção, injustiça e seu destino trágico, né? Ela foi depois, né, com o tempo, ela foi lançada de uma janela e devorada por cães. Quer dizer, você vê que é uma história tranquila, né? Para ler à noite para crianças. E essa história é frequentemente vista como uma consequência de sua crueldade e dos seus atos ímpios. Uma outra história de traição não poderia deixar de fora, muito embora eu tenha feito um vídeo sobre essa história específica, que é de Judas Iscariotes, né?
que traiu Jesus. E então, sim, nenhuma história de traição na Bíblia é mais conhecida do que Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, que o entregou aos líderes religiosos em troca de 30 moedas de prata, o que não era muito, era mais ou menos o dinheiro para se comprar um escravo. Então, tem várias especulações dizendo, como se o cara queria dinheiro, por que ele traiu Jesus por tão pouco? Outros falam, não, mas ele traiu, porque ele queria dinheiro. Outros falam, não, não é que ele queria dinheiro, é que ele queria, na verdade, quando Jesus fosse preso pelos soldados romanos, Judas queria que ele se revoltasse e tal, e fizesse alguma coisa, materializando a expectativa dele, principalmente, que era de ter um Messias que ia se revoltar contra o Império Romano e tirar, né, o povo hebreu do jugo do Império Romano, que a gente já viu aqui, eu já comentei, que o Império Romano não era nada tranquilo, tá certo? Então, durante a última ceia, Jesus anunciou que um dos seus discípulos o trairia, e mais tarde, no jardim do Getsemane, Judas identificou Jesus para os guardas com um beijo. Porque, assim, mas por que com um beijo? Porque na época não tinha Facebook, Instagram. Deixa eu olhar o LinkedIn de Jesus para ver a cara dele. Ninguém sabia direito como ele era, né? Tudo homem barbado, vai saber quem era. Então o Judas falou, não, vai lá, aquele que eu beijar é Jesus, né? Então a traição de Judas culminou na prisão e crucificação de Jesus, como a gente sabe, tornando-se um símbolo da lealdade quebrada e da fragilidade humana diante do poder e ganância. Uma outra história, aí não tão conhecida, a história de Amã e Mardoqueu, uma história de intriga e tentativa de assassinato. No livro de Esther, Antigo Testamento, é um livro bem fininho, assim, pequeno, mas é uma história bem legal, né? Então, nesse livro, Amã, que era um alto oficial do rei persa Assuero, planeja ele exterminar os judeus do império por ressentimento contra Mardoqueu, um judeu que recusava prestar-lhe reverência. Amã convence o rei a emitir um decreto que autorizava a perseguição dos judeus, mas, porém, a rainha Esther, que era prima de Mardoqueu, intervém e revela o plano de Amã ao rei. Amã, enforcado na forca que havia preparado para Mardoqueu, e a história exemplifica a reviravolta causada pela intriga e pela sede de vingança, ao mesmo tempo que enfatiza a importância da coragem e da justiça. Então, o livro de Esther, ele é um livro que conta a história, como eu falei, é um livro pequeno, mas conta uma história de uma reviravolta impressionante, né? Uma mulher que acabou salvando, pelo menos na época, o povo hebreu de ser exterminado. Aliás, é uma coisa interessante, né? Quem não conhece a Bíblia, acha que o povo judeu só foi perseguido no nazismo. Mas você lê na Bíblia, o povo judeu, ele foi perseguido, morto, assim, durante toda a história bíblica. É impressionante como é um povo resiliente, porque toda a história de Babilônia, assim, é uma coisa, assim, não tem paz. É impressionante, né? As histórias que a gente vê na Bíblia. Uma outra história, a história de Herodes, né, o chamado Massacre dos Inocentes. O rei Herodes era um escroto, né? Era uma coisa impressionante, né? Como ele era mau. E ele, ao saber do nascimento de Jesus, ele fica... falam para ele, né, que vai nascer um menino, não sei o que vai te destronar. E ele não teve dúvida, né? Para não correr o risco, ele ordena a morte de todos os meninos de 2 anos ou menos em Belém e arredores, né? E um esforço para eliminar um Messias recém-nascido que era visto como ameaça ao seu trono. E esse episódio, conhecido como Massacre dos Inocentes, é um exemplo da crueldade e paranoia de Herodes, que estava disposto a cometer atrocidades para manter seu poder. A violência de Herodes é vista como manifestação do mal e do abuso de autoridade, destacando o preço do poder tirânico e a crueldade daqueles que governam por meio do medo. E daí que vem, né, a história de por que Jesus
e Maria e José e tal foram para o Egito, fugindo desse boçal do Herodes, né? Então eles fogem, porque senão Jesus ia ser morto, como foram milhares de crianças na época. Ele vai para o Egito, fica lá um tempo até Herodes morrer e tal, e aí eles voltam para a terra deles. Uma outra história de traição, né, de perseguição, foi a do rei Saul e Davi. O rei Saul, quem foi o rei Saul? Foi o primeiro rei de Israel, né? Então, na época, o povo hebreu era governado pelos juízes, e aí o povo meteu na cabeça que queria, porque queria um rei, né? E os juízes falaram, não, mas por que rei? Nosso rei é Deus. Falei, não, mas eu quero porque eu quero um rei. Todos os povos têm rei, e a gente também quer, porque só a gente não tem, e não sei o quê, e eu quero, e os juízes argumentando, não, porque a gente quer um rei, quer um rei. Chegou uma hora, Deus se encheu o saco, porque como eu falei, Deus tem uma paciência divina, infinita, coisa que qualquer um de nós não tem, eu especificamente, então já teria, como eu falei, teria acabado com a humanidade muitas vezes, porque haja paciência. Então Deus falou, tá bom, vocês querem um rei? Então tá bom, vou dar um rei, foi o rei Saul, né? Um rei tudo com cara de rei, um cara bonitão, alto, era um cara que se destacava assim, falou, pô, esse aí tem cara de rei. Foi lá, mas só fez lambança, certo? E aí então ele era uma atrás da outra. Em determinado momento Deus já tinha definido que ele ia sair, e Davi ia ser o novo rei. E então o rei Saul, ficou atrás de Davi porque queria matar Davi, né? Então esse relacionamento entre os dois, né, foi marcado por atos de desconfiança, ciúme, perseguição. E principalmente após a vitória de Davi sobre Golias, aquela história, né? Vocês sabem que Davi pegou uma pedra, girou uma funda e atirou, bateu na testa do Golias, que era um cara grandalhão, fortão. Ele cai no chão, ele vai lá, pega a espada de Golias e mata ele. Então assim, Golias não morreu da pedrada, a pedrada fez ele desmaiar, ele foi lá, pegou a espada e matou. E aí a história de Davi, cara, ganha, né, a população. Então, Davi era o cara, né? Ganhou popularidade em Israel, e as pessoas cantavam. Então, cantava uma música mais ou menos assim, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Aí o Saul ficou doido de inveja, né? E aí então, né, ele, tomado pelo ciúme, pelo medo de perder o trono, Saul tentou matar Davi várias vezes, você lê histórias, não é possível, né? Ele lançou sua lança contra Davi enquanto ele tocava a harpa para ele, Davi tocava a harpa, né? E ordenou que seus servos o assassinassem, mais tarde perseguiu Davi pelo deserto com seus soldados. E além disso, Saul ofereceu sua filha Mical a Davi com o propósito de usá-la como uma armadilha, esperando que ele fosse morto ao cumprir a exigente missão de noivado, né? Tinha que trazer, não dá para contar toda essa história aqui porque é muito grande, né? Mas o Davi conseguiu, né, a missão que Saul passou para ele. Tinha que matar não sei quantos filisteus e não sei o quê, e trazer um pedaço do corpo não tão nobre, vamos dizer assim, o Saul ele trouxe, né? Mesmo quando Davi poupou sua vida em 2 ocasiões, Saul continua perseguindo, né? Esses atos revelam o quanto a inveja e a insegurança podem corromper um líder, afastando de seus valores de justiça e fidelidade. Ou seja, Saul queria matar Davi, e Davi ficou na dele, sabe? Saía fora, tal, e teve a chance de eliminar Saul, né, 2 vezes. E aí a pessoa que estava com Davi falou, cara, vamos matar ele. Ele falou, não, eu não posso matar uma pessoa que Deus escolheu como rei, né? Então, assim, uma coisa muito... Apesar de Davi ser um jovem, ele tinha ele tinha uma cabeça muito bem feita, tá certo? Só que mesmo ele, esse cara bacanão, Davi ganhou tudo. Pensa num cara que... O Davi, ele conquistou tudo, todas as guerras, tudo, expandiu o território. O cara era muito bom, exportava carroça para o exterior, vendia cavalo. O cara, ele realmente, né, fez de Israel um povo poderoso, né?
Só que o rei Davi também, parece que Deus quer mostrar que ninguém está salvo das falhas humanas. Teve um teretetê com uma mulher chamada Batseba. Então, a história de Davi e Batseba é uma das narrativas mais conhecidas de falha moral na Bíblia. O Davi, reizão de Israel, de boa, tranquilo, estava um dia no palácio e os soldados dele estavam guerreando no lugar e ele nem foi nessa guerra. Eu acho que ele já estava tão acostumado a ganhar que ele falou, não, vão lá, ganham isso, já sei que nós vamos ganhar, então eu estou de boa aqui, vão lá. Aí eles foram. Aí Davi está lá, né, tomando uma coca no palácio, dá uma volta e vê uma mulher lindíssima, uma tal de Batseba, e aí ele olha e fala, não, quem é essa mulher? Aí chamou um funcionário dele e falou, traz essa mulher, quero falar com ela. Aí trouxeram a mulher, da visão, mandou aquele 171, falei, e aí Batseba, você vem sempre aqui? Como é que é? Aquela história, né? Acontece que ela era esposa de Urias, um estrangeiro que lutava no exército de Davi, né? Então ela estava lá tomando um banhão, que não sei o quê, e o Davi ficou doido por ela, né? E aí ele, rei de tudo, não sei o quê, mandou um 171 e cometeu adultério com ela. Só que o problema é o seguinte, né? Passou um tempo, o Davi recebeu um WhatsApp da Batseba e falou, tio, deu ruim aqui. Por quê? Porque eu engravidei. Aí Davi falou, putz, agora sujou, porque como assim, né? Aí o que o Davi fez? Tentou encobrir a situação, chamou Urias, que era o marido dela, de volta da batalha. Você já está lutando muito, que não sei o quê, você é um cabra gente boa, eu gosto muito de você. Fica aí com a tua esposa um tempo, tal, descansa um pouco, depois você volta, né? Por quê? Porque ele falou, aí ele volta para casa, fica com a mulher, não sei o quê e tal, e ela aparece grávida, fala, filha dele, beleza. Só que aconteceu o seguinte, esse Urias aí, ele falou, não, cara, não posso ficar aqui em casa quando os meus amigos estão lá lutando na batalha. Eu não quero voltar para lá, porque eu quero voltar para lá. E aí Davi não teve jeito, né? Aí Davi, é aquela coisa, né? Quanto mais mexe, mais fede. Ele toma uma decisão mais drástica. Ele fala para o seu comandante do exército, fala assim, na próxima batalha, coloca Urias na linha de frente, tá certo? Por quê? Porque ele queria que Urias fosse morto. E assim foi feito, né? Então o comandante do exército falou, Urias, vai lá para frente. Ele foi, e morreu. Aí, depois que Urias morreu, o Davi pegou a Batseba, tal, como esposa, e ele falou, se dei bem, né? Se dei bem, porque tá tudo certo agora. Mas aí o profeta Natan, quem que eram os profetas? As pessoas acham, né, que profeta é aquele cara que adivinha o futuro. Até tem, mas a imensa maioria das vezes, os profetas, o papel dele não é adivinhar o futuro, é mandar recado de Deus para os homens. Então, Deus falava com os profetas falavam também com os poderosos, né? Porque os reis não sabiam que os profetas não estavam falando dele, era de Deus. Então os caras respeitavam. Então, o Natan chega para Davi e fala, Davi, vou contar uma história para você. Do nada, assim. O que foi? Imagina um cara que tinha, assim, muito rico, tinha muitas ovelhas. Muitas. E do lado dele tinha um vizinho dele, pobrezinho, que só tinha uma ovelhinha. E aí esse cara rico decide fazer um churras e ele fala, mas eu não vou matar nenhuma ovelha minha. Ele teve uma ideia. Esse cara rico vai lá, né, no sítio do vizinho pobre, pega a única ovelhinha dele e mata para fazer o churrasco para os amigos. O que você acha disso? Aí o Davi ficou indignado. Falou, esse cara é vagabundo, um pilantra, tem que ser morto, onde já se viu fazer isso, não sei o que. A hora que ele acabou de falar, o profeta Natan falou, então, Davi, deixa eu te contar.
Esse cara da história é você. Como assim? Aí o Natan desancou ele, né? Falou, cara, como é que você faz isso com a Batseba, com o Urias, o cara que estava lutando no teu nome, teu exército, não sei o quê. Um dia assim, você não tem vergonha na cara. Mas deu uma esculhambação. E aí o Davi fica, né? Vê a merda que fez. Traição, né? Depois ele... assassinato. E aí fica profundamente arrependido e tal. E Davi buscou o perdão divino, né? Ele entra em jejum, que não sei o que e tal, e Deus ouve, né, o pedido de perdão de Davi, e Deus fala para o Davi, ó, ok, te perdoo, mas esta criança aí eu vou matar, não vai sobreviver. Por quê? Porque ela não pode sobreviver, porque foi fruto de um pecado, a linhagem da casa de Davi não pode ter um descendente que foi gerado em pecado, que não sei o quê, e Davi fica muito mal, então faz jejum, que mas não teve conversa. A criança morreu mesmo, né? E Deus fala para Davi, fala, por conta dessa tua falha, além da criança morrer, a espada vai permear sua vida, sua descendência, não sei o quê. E também daí que vem a história anterior, né? Que ele luta com o filho morre em batalha e tal. Então, essa falha moral, essa traição, essa trairagem, essa talaricagem de Davi custou muito caro para ele. Então, essa história serve como um poderoso exemplo das consequências da ambição desmedida e de misericórdia de Deus diante do arrependimento sincero. Deus falou com Davi, Davi, meu filho, presta atenção. Você ganhou todas as batalhas, você conseguiu tudo o que queria. Se você tivesse me pedido, eu teria dado 10 mulheres igual a essa. Por que você vai fazer uma lambança dessa, cara? Não precisava, né? Então essas histórias bíblicas são marcadas por temas de traição, assassinato, intriga, talaricagem. Assim, é muita sacanagem, né? Você pega o livro de Reis, que eu já comentei aqui, o livro de Reis, eu vou fazer um vídeo sobre o livro de Reis. Aquilo é um Game of Thrones, é uma coisa que você fala, não é possível, uma atrás da outra. E a gente acha que a Bíblia é a história de anjinho tocando harpa, né? E essas histórias oferecem, então, um espelho das fraquezas humanas e das consequências que o mau caratismo e a corrupção podem trazer. Então, esses relatos mostram não apenas os aspectos mais sombrios da humanidade, mas também servem como lembretes das consequências da ambição desenfreada, da inveja, da falta de integridade. E, ao mesmo tempo, a Bíblia proporciona narrativas de redenção e perdão, sugerindo que mesmo os personagens mais imperfeitos podem encontrar um caminho de volta à graça divina. E essas histórias não servem apenas para alertar sobre os perigos da traição e do mau caratismo, mas também para oferecer uma esperança de transformação, porque todos nós erramos, né? Todos. Mesmo esses personagens bíblicos. Por quê? Porque o pecado é inerente à situação humana. Então a narrativa bíblica usa esses exemplos para ilustrar que, mesmo com as falhas dos erros humanos, sempre há uma possibilidade de arrependimento e renovação. E é exatamente na complexidade dessas tramas, onde a intriga e a violência se entrelaçam com a compaixão e a justiça divina, que se encontra o potencial de crescimento e redenção que as Escrituras oferecem. No final, as histórias de traição e intriga na Bíblia servem como lembranças poderosas de que o caráter humano é multifacetado, é falho, e cada indivíduo enfrenta uma batalha interna entre o bem e o mal. Nossa situação é essa, né? Nós estamos no meio entre o bem e o mal, no meio entre o divino e o material, e essa é uma luta eterna. A gente passa a vida inteira nessas situações e tem que tomar decisões. Uma hora a gente se eleva, uma hora a gente afunda, e a gente precisa contar com a redenção e o perdão de Deus, porque
falhas nós vamos fazer, né? Então essas lições eternas apontam para um convite para a reflexão e o autoconhecimento, ajudando os leitores da Bíblia a buscar valores de fidelidade, compaixão e verdade. Virtudes que transcendem o tempo e se aplicam à vida cotidiana, oferecendo um verdadeiro guia para viver o ético e espiritual. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.